CJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Microfones ligados, câmeras abertas, gravador funcionando. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Clube Paulo André da Rosa. Essa grande figura, esse grande personagem da gastronomia de Canela, mas que também tem aí uma história por trás aí do teatro, da cultura canelense. A gente quer falar sobre tudo isso nesse bate-papo de hoje. Bom dia, Paulo André, obrigado pela presença aqui no GJR. Bom dia, Cabelo, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um privilégio, né? Isso eu repito sempre, né, Cabelo? Estar nesses microfones é um privilégio. Então, meu grande bom dia a todos também. Pô, Paulo André, que bom te receber aqui. A gente vai falar sobre cultura e tudo mais, mas também eu queria falar sobre o marco, porque a marca Pasteleiro, né, que tu retomou a trajetória no passado, tá completando 30 anos, né? Eu lembro quando eu era... Não digo piá, porque eu já era um adolescente, né? E aí a turma, a galera se reunia pra ir no pasteleiro comer pastel. Era um evento de galera, tipo, tu não podia ir pra noite ainda, então tu ia com teus amigos comer um pastel no pasteleiro, né? E ali tu encontrava toda uma geração, né? É uma questão de memória afetiva, né? Exatamente. Conta um pouquinho desse momento, 30 anos o pasteleiro retomou a tua trajetória em relação a isso, né, cara? A gente chegou a 30 anos... Porque antes de abrir oficialmente o restaurante pasteleiro, houve todo um trabalho de muito estudo. Porque imagina isso, 30 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha... Então o estudo, a pesquisa, né, se dava em livro, se dava em revista. E então foi um período ali. Quando eu tive a ideia do pasteleiro, não tinha o lugar ainda, né? Então foi uma trajetória ali de alguns meses até que oficialmente a gente conseguiu o lugar, a gente conseguiu reformar o espaço e aí sim efetivamente abre as portas do pasteleiro. E foi uma história bacana, né? Teve altos e baixos, como, né, qualquer empresa no Brasil, e aqui não podia ser diferente. Eu também não tinha, obviamente, a maturidade que eu tenho hoje, né, Cabelo? Porque hoje é outro estágio da minha vida, então o resgate do pasteleiro passa por tudo isso, né? Pelos altos e baixos, pelo período que eu não estive à frente do pasteleiro, né? Porque isso eu preciso registrar também. Houve um período onde eu não estive à frente, né? E ele continuou existindo, continuou trabalhando. Então, a história completa não, ela está agora... A marca completa 30 anos. Está em 30 anos, né? E pra mim é só gratificante, né? É só alegrias, porque eu vejo, depois que eu abri ali oficialmente aqui na Casa Auxiliadora, teve momentos assim de lágrimas. Não só pela inauguração, mas... Que foi belíssima a festa. Foi lindo, né? Nos dias seguintes, assim, a quantidade de pessoas que procurou, que muitas pessoas iam lá, às vezes, só pra me abraçar, entendeu? E pessoas que teve uma cena muito linda, eu tava lá montando pastel, e aí um cara me chamou na janelinha ali da cozinha, né? Ah, tu não vai lembrar de mim, mas a gente tava voltando pra Porto Alegre, saindo em Gramado, e a minha mulher viu no Instagram, abriu de novo o pasteleiro. Voltaram e foram jantar lá. Então, assim, muitas histórias, sabe? De família, a família que se criou dentro do pasteleiro. O cara deu o primeiro beijo na mulher, tá lá agora com o filho, sabe? Então, muitas histórias, de arrepiar, assim, sabe? E eu não tinha, sabe? Eu não tinha, de verdade, a noção do carinho que as pessoas têm por essa marca, por esse restaurante, por essa história toda, né? Então, isso realmente é uma coisa muito bonita, assim, sabe? Então, é só alegrias, né, Cabelo? Eu vou... Não é nem um depoimento, mas é uma verdade. Eu acho que a minha geração, que é os 40 a mais, ela tem um carinho muito grande pelos anos 90. Porque eram anos um pouco, vamos dizer, mais tranquilos, no sentido de, tipo, tu não tem acesso a tudo, a informação, a celular, a tudo. Tu vivia um pouquinho mais liberado, tipo, tu tinha mais segurança no que tu fazia, tu tinha festas que ficaram pra história. E eu acho que a minha geração tem muita gratidão por marcas como o Pasteleiro. Eu cito sempre, quando escrevo uma coluna, falo do Pasteleiro, falo do Bifão, que ficou lá pra trás também, né? Ali é o Oswaldo Aranha, aquela parte. Então, eu acho que o Pasteleiro, ele tem
além da qualidade que ele tem a questão de memórias afetivas, né, Sim. PA? Tem muito disso, da pessoa lembrar, ver o pastel e olhar para aquilo e levar lá para trás. Pá, o que eu fazia em 97, 98, 99, que foram anos muito legais pra geração 40 mais, né, cara? Sim. Que é quando a gente tinha virado, abre aspas, adulto, mas ainda tinha aquelas questões adolescentes, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, Era adulto, mas não tinha saído da quinta série, né? Exato. Né? Não, tem gente que não saiu até hoje, né? Com certeza. Mas vamos continuar falando, Paulo, né? Porque fora o pasteleiro, tu criou outra marca que hoje também os canelenses abraçam, né? Sim. É impressionante como a galera gosta do Pai Padelli, né? É. Isso sabe, um outro agradecimento que eu tenho, assim, porque tudo vem de Deus, né? Então, a gente precisa ter essa noção de responsabilidade e agradecer, porque eu carrego comigo desde o tempo do teatro, desde o tempo a questão da crítica, né? Porque a crítica, ela tá aí todo dia. Sempre vai ter uma crítica. E como tu administra essa crítica é que te leva ou para trás ou para frente, né? Então, e isso vem lá do teatro, né? Porque no teatro tu é criticado o tempo inteiro. Tu tá em cena ou tu tá dirigindo e a crítica tá ali na criança que tá assistindo o espetáculo, entendeu? Claro. E ela vai gostar ou não vai gostar. E isso eu trouxe para dentro dos dois restaurantes. Então, é óbvio que tu não vai acertar todo dia, mas a tua tentativa tem que ser diária de acerto. Né? Perfeito. E na gastronomia não tem margem de erro, tu tem que procurar acertar. Se tu quer conquistar o teu cliente, se tu quer conquistar o teu público, tu tem que tentar acertar todo dia. E é assim que a gente faz. E isso tá no time, né? Nos dois times, tá? Aqui eu tenho uma equipe maravilhosa no pasteleiro, tenho outra equipe maravilhosa no Papadelli. Essa eu assino embaixo, né? Pasteleiro, né? principalmente. Aí tu acompanhou, né, Cabelo? Então, tem uma equipe maravilhosa lá no Papadelli também. O meu maceiro, Gabriel, um cara que é quase a gente chama da família, é quase um irmão mesmo. O Gabriel tá comigo há 22 anos trabalhando comigo. Né? Agora voltou pro pasteleiro o Fabiano, que é outro cara que trabalhou comigo há tantos anos atrás e agora retornou, sabe? Então são pessoas que já fizeram parte da história e continuam ali, sabe? Fizeram parte lá no passado e que estão aqui ainda, sabe? E vestindo a camiseta e dando o seu melhor, né? Bom, legal, Paulo André, a gente falar um pouquinho sobre pasteleiro e Pai Padelli. Eu quero aproveitar que tu tá aqui também pra falar de cultura, né, Léo? Porque tu tem uma história gigantesca com o teatro, inclusive envolvido em diversas questões, até trabalhou com o poder público em alguns momentos, Sim, né? sim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho do atual, né? Vamos falar do atual. Como que tu tá vendo, não apenas a nova gestão, mas como é pra ti, por exemplo, que é um cara que além de empresário, falei, né? Passar, por exemplo, e ver um Teatro Casa de Pedra do jeito que tá, ver imagens internas do jeito que tá, ver um teatrão praticamente largado. Como é pra ti ver esses aparelhos que tu tanto teve história lá dentro, né? Tanto teve história, tu vê do jeito que eles estão. E há muito tempo, que sejamos claros, né? E a tua expectativa também pra volta, né? Dos bonecos que estão previstos pra voltarem esse ano, né? Tem é que a gente tá vivendo uma outra era, outra fase de tecnologia, de celular, de hoje tu tem um mundo na tua mão aqui, né? Então essa coisa, a cultura assim, de modo tipo de espetáculos, o fazer teatro, é um público muito pequeno, né? O público que vai assistir um festival hoje não chega perto do que era nos anos 90. Era uma loucura, né? E isso também, como é que eu vou te dizer, Cabelo? Ver os espaços, né, que a gente criou, né? Eu ajudei a colocar as cadeiras dentro do teatrão, sabe? Cada corda que tem pendurado lá, eu fiz parte pra, sabe, botar pra cima. A gente subia em escada de madeira de 6 metros de altura pra afinar um refletor, sabe? Isso, hoje não existe mais isso, né? Mas os espaços estarem no estado que estão é triste, sabe? E não são só os espaços, porque se tu frequenta lá, o Léo também, o pasteleiro, como é que a gente ambientou o restaurante? Com o melhor que se fez na área da cultura em Canela nos anos 90. A história da cultura tá nas paredes do pasteleiro. Exatamente. Né? Graças ao meu amigo Elias, que tinha boa parte daquele material, tá lá.
E tá lá como um registro histórico. É um né? memorial, é um memorial. Exatamente. Então lá mostra o quão maravilhoso foi o trabalho nos anos 90 da cultura em Canela. Com Feira do Livro, com Festival de Bonecos, com Festival de Teatro, com toda a programação que tinha ao longo do ano, Sonho de Natal, Páscoa em Canela. Então a gente tinha um trabalho durante o ano, né? Era incansável. Né? Que não parava nunca. Isso foi um bom tempo ali nos anos 90, até 2000, 2002, 2013, e aí foi, né? Lamentavelmente a gente foi perdendo. Tem um evento que essa semana eu ouvi, que eu sempre tive um carinho gigantesco, que é a Semana do Bebê. Agora essa semana eu vi que está sendo movimentado de novo a possibilidade. Deve voltar. Né? Criado pelo seu Salvador Célia. Isso, o Pedro Dias. Pedro Dias, seu né? Pedro o também. professor Odon, pessoa que, nossa, cara, carregava as cadeiras para eles, cara, sabe? A gente fazia o evento assim, era a raiz, entendeu? No amor, né? Isso sim, e no amor. Tudo no amor. Né? Porque, claro, eu era funcionário da prefeitura, mas era funcionário da prefeitura ali, no horário da. Sim. Né? Do teu expediente. Exatamente, só que a gente virava à noite. No festival de teatro a gente não dormia, entendeu? Passava tomando Guaraná ou café com coca. Sabe? Coca-Cola, não com cocaína, né? Café com refrigerante, Coca-Cola. É isso. Né? Então, eram outros tempos. Agora, como é que a gente enxerga uma possibilidade de voltar ao festival? Eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. Mas eu tenho estudado muito uma coisa, Guriza, que é o seguinte. Agora, o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, para que eu tenha o Festival de Bonecos lá em outubro? E aí isso eu transfiro para o poder público. Claro. Né? Nós vamos fazer o festival lá em outubro, mas o que a gente está fazendo efetivamente nesse momento? Qual que é o planejamento? Exatamente. Porque se tu não fizer alguma coisa nesse momento, não vai acontecer lá em outubro. Sim. E a gente teve um exemplo agora na Páscoa, que foi para uma pessoa, um grande amigo meu, Gerry Marques, que foi convidado a vir fazer um espetáculo aqui. 2 dias antes cancelaram e o cara já tinha tudo contratado, ele já tinha o elenco ensaiado e hoje não funciona mais como era lá nos anos 90, onde a gente fazia de graça, entendeu, Léo? Agora não, agora tu contrata. É profissional. É profissional. Artistas pagos para fazer o seu trabalho. Então, assim, isso não cabe mais na atualidade. E aí vai a minha crítica também, né? Então, o que tu tá fazendo agora para resolver todas as atrapalhadas que teve no governo passado, né? Para resolver essa situação que agora tudo o Ministério Público fica em cima, tá cobrando isso, tá cobrando aquilo. Mas o que a gente tá fazendo agora para solucionar isso? Perfeito. Né? Se tu não fizer agora, não vai acontecer. E não vai acontecer, não é só o Bonecos, e não vai acontecer Natal, não vai acontecer com outras coisas. Né? Então, é preciso olhar pro agora. O que a gente vai fazer nesse momento? Que legal. Excelente. É muito bom ouvir pessoas que são ligadas ao ramo, que conhecem, né? Porque a gente faz a pergunta, a gente estuda, mas tem coisas nossas que ficam genéricas. Vindo um depoimento teu, a gente entende, né? E faz essa pergunta também. Vamos trazer aqui o pessoal da Secretaria de Turismo já para entender como é que estão os trâmites desse evento, porque o que o Paulo André falou é muito plausível, né? Deixar para a última hora vai acontecer o que aconteceu, infelizmente, com o Ofício de Trevas, né? Paulo André tem toda a propriedade, né, para poder opinar sobre o assunto e a gente quer receber ele mais vezes, né? Esse bate-papo tão Passa legal. muito rápido, né? Já Bacana estamos quase como no foi. final, né, cara? Mas pra gente já ir fechando, então, 8h18, né, pra já se encerrar. Uma última participação, enfim, uma última mensagem, PA, que tu quer deixar aí pra gente? Convidar os nossos ouvintes a conhecer as casas e tudo mais. Quem não conhece, pelo amor de Deus, né? Eu ainda não fui no Novo Pastel, ainda não fui. Tem que ir lá levar a família que não conheceu. Tu vai né, chegar, tu vai ficar bravo quando chegar o pastel, não pelo sentido do pastel, que tu tá lá pra isso, mas porque tu não conseguiu lembrar de tudo que cada cartaz daqueles eventos te trazem de lembranças boas. Eu fiquei lá, ficava olhando, isso aí foi tal ano, aconteceu tal coisa. Tu começa a fazer uma quebra-cabeça na tua cabeça, literalmente. Muito legal. Bom, então fica o meu convite, né, a quem não... E que a gente entende perfeitamente, né? Muitas pessoas ainda não foram lá, então, e pra mim, tá tudo bem, né? Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas atividades. Então, mas fica o convite, tanto o Pasteleiro como o Papardelli, são experiências distintas,
o Pasteleiro tem toda uma história, o Papardelli tem todo um negócio contemporâneo, né? Tem a coisa de tu poder criar o teu prato. Então, são dois ambientes que eu tento me dividir entre um e outro. Nem sempre, as pessoas sempre me falam, vou lá, não tô, tu não tá, vou no outro, né, Cabelo? Eu mesmo cheguei lá e falei, como é que é? Vou lá no Sim. Pasteleiro, tu não tá. Vai tá Então, tudo certo. mas felizmente, eu tenho duas equipes, isso eu reforço sempre, sabe? Tenho duas equipes em ambos os restaurantes, né? Na verdade são 4, são 2 turnos, né? Claro. E assim, ó, confio cegamente em todos, então se eu não tô aqui, eu tô lá, eu sei que o negócio tá andando, né? Porque as pessoas têm o comprometimento, comprometimento com o restaurante que elas estão, né? Então, a pessoa, seguramente o visitante, a pessoa que nos visita vai ser bem recebido, né? E com a melhor experiência. Essa é a nossa proposta sempre, né? Sempre proporcionar com que tu saia de lá satisfeito, saia de lá feliz, saia de lá... Que esse é o nosso objetivo, né? Fazer as pessoas felizes. Que legal. Que legal. Na Muito sequência bom, muito vai bom. estar na íntegra o nosso bate-papo no canal do GJR no YouTube. Só acessar lá, também vai ter um cortezinho no @Grande Jornal Regional, pro pessoal poder depois voltar e assistir com calma essa aula, todo esse bate-papo fantástico aqui com o Paulo André. Obrigado, Paulo André. Próxima vez é 2 blocos com ele. Dois Não vai blocos. dar. Certo? Vai pra render Valeu, Léo. bastante. Obrigado, Cabelo. Até a próxima, Paulo André. Valeu, um abraço. A gente vai pro rápido intervalo. Já voltamos com mais bate-papo aqui no GJR Entrevista. Valeu! Grande Jornal Regional.